Deus mexendo muito comigo, dizendo assim: nós precisamos fazer algo. Gente, nós temos toda a liberdade. O que você está fazendo? O que você está trabalhando para cuidar de pessoas, falar do amor de Jesus para as pessoas? Nós temos uma liberdade. Por isso nós vamos para esse tema de hoje que Deus colocou no meu coração: conte a sua história. Vamos ver isso? Conte a sua história. Fala para o teu irmão que está perto de você, diga assim: você precisa contar a sua história. Quando eu falo contar a sua história, eu quero te levar a entender algo. É comum a gente ouvir, é muito comum a gente ouvir histórias de outros, testemunhos, coisas tão poderosas que as pessoas às vezes falam, né, de algo que aconteceu. O próprio Bruno falando aqui desse testemunho dele. Quantas e quantas vezes nós ouvimos, né, conquistas, milagres. A gente ouve as pessoas falarem dessas coisas que aconteceu. A própria Bíblia está recheada de histórias tão impactantes, de pessoas que se tornaram heróis, porque eles cumpriram um chamado, viveram um propósito, e a história deles foram contadas, a história deles foram falada por alguém, até hoje fala. E algo que Deus mexeu muito comigo, queridos, e eu quero falar para você hoje. Pois é, agora, alguém vai contar a sua história? A pergunta que eu quero deixar com você hoje, como uma chave espiritual: alguém vai contar a sua história? Será que alguém vai falar? Olha, talvez do Tony, né? Tony era esse homem muito cheio de Deus, empresário, né? Conquistou várias coisas, dono de várias vans, mas era um homem que gostava muito do Senhor, ele amava o Senhor, era um investidor no reino de Deus. Ele também ganhou muitas vidas para Jesus. Esse homem, ele se tornou alguém que foi dono de uma frota de avião. Será que alguém vai contar essa história da sua vida? Quantos estão me entendendo aqui? Nós precisamos desatar no nosso coração. Já imagina isso, alguém contando a sua história, depois alguém chegando e falando de coisas que talvez você viveu, que foi impactante. Nosso vereador lá de Babassulândia, né, Tiago. Será que Deus pode levar você a viver esse plano original? Pense aí, você mesmo, qual é a história que eu estou construindo, que outros vão falar? Talvez, queridos, até aquela história que a gente precisa entender muito. Eu não sei, muitas pessoas são impactadas pelos nossos testemunhos, daquilo que nós falamos. Muitas pessoas são impactadas, e às vezes até eu posso ganhar alguém para Jesus só contando do testemunho de como eu venci em algumas áreas da minha vida. Por exemplo, a minha conversão, como foi, como eu venci talvez um vício, como eu venci algumas dificuldades, algumas barreiras na minha vida, como eu posso ter vencido tudo isso, algumas lutas que podem ter surgido para mim. Então, queridos, isso é um desafio. Nós podemos inclusive impactar pessoas através da nossa vida. Talvez algumas pessoas não vão ler a Bíblia, mas elas vão ler você, as características de Jesus que está na sua vida. Então, como é que você vai poder imprimir na vida de outros essa leitura espiritual que eles poderão fazer, se não for através da sua intimidade, talvez desse tempo que você vai gastar na leitura da palavra, do tempo de oração, buscando mesmo a presença de Deus, para você poder viver o plano que o Senhor tem para a sua vida. Quantos estão comigo? Queridos, eu preciso dizer para você que nós podemos impactar a vida de outras pessoas.
nós estamos nesse ano de 2022, decididos, eu estou decidido nisso, e eu creio que você também, que nós precisamos ganhar mais um para Jesus, e cuidar dessa pessoa, talvez ensinando, treinando, levando essa pessoa para o EMP, levando essa pessoa a experimentar mesmo a bondade de Deus, talvez num grupo de relacionamento pequeno. Nós precisamos pensar, por que nós estamos aqui nessa terra? Nós precisamos desafiar o nosso coração para isso. Por isso, a vida com Cristo, ela precisa ser muito simples. O Evangelho, querido, é muito simples. Às vezes a gente complica as coisas com religiosidade, mas o que Deus realmente tem para nós e quer de nós é um Evangelho simples, onde eu vou compartilhar das coisas do reino de Deus com as pessoas de uma maneira simples, tão tranquila. Talvez ali no seu trabalho, você falando do amor de Jesus para a vida das outras pessoas, talvez alcançando essas pessoas e trazendo elas para conhecer mais de perto Jesus, através do seu testemunho, dos seus relacionamentos. Nós precisamos desse desafio para esses dias. Então, queridos, nós que estamos desejando ter essa vida saudável, nós precisamos viver essas expressões de Deus na nossa vida, algo imprimido de Deus na nossa vida. Por isso, eu quero levar você a entender o que diz 1 Pedro 3,15. Por favor, olha só o que está escrito aí, vamos lá? Diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Se alguém chegasse hoje para você e falasse assim: por que você serve Jesus? Por que você serve a Cristo? Qual é a razão por que você vive isso? Você teria condições de falar para alguém por que você serve Jesus? Qual é a esperança que você tem? Você está esperando Jesus voltar? Você está aguardando Jesus vir de novo? Você está cumprindo propósitos aqui na terra? Nós precisamos olhar para esse texto e começar a nos ver aqui. Queridos, o mais importante da vida espiritual é nós estarmos seguros sobre tudo que envolve a nossa fé. Nós precisamos entender. Jesus, ele disse que nesse mundo nós passaríamos por aflição, mas ele também diz assim: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós já temos alguém que venceu, alguém que nós já podemos nos espelhar, alguém que nós podemos olhar e dizer assim: nós podemos confiar. Então nós temos Jesus como aquele que venceu sobre todas as coisas. Agora, se nós olharmos na história da Bíblia, nós vamos ver pessoas que também tiveram suas lutas, suas dificuldades. Lembra de Pedro? A Bíblia diz que Pedro negou Jesus por 3 vezes. Olha só, eu fiquei imaginando assim: por que será que aconteceu isso com Pedro? O apóstolo Pedro, gente, o apóstolo Pedro andava com Jesus, dá para entender isso? Mas eu comecei a pensar assim: nem sempre o fato de eu andar com Jesus significa que eu talvez estou vivendo as experiências que estão marcando a minha vida. Sabia que tem muita gente que só está andando com Jesus, mas que não estão vivendo experiências que talvez possam até levar sobre a vida de outros. Meu Deus, faz uma cara de preocupado aí, por favor. Mas é verdade, sabe, nós precisamos começar a pensar que nós somos chamados para construir. Então, queridos, o apóstolo Pedro, ele nega Jesus por 3 vezes. O que aconteceu? Queridos, ele não tinha talvez esse fundamento, faltou um alicerce. Agora ele andava com um mestre. Imagina isso. Quantos estão entendendo isso aqui? Queridos, sabe que é o despertamento que Deus está falando conosco? Nós precisamos ter experiência. Nós precisamos não só ouvir falar de Jesus, nós não
não queremos só que você tenha relacionamento com Jesus, mas que você tenha suas experiências, inclusive para construir história, onde as pessoas vão dizer daquilo que você viveu um dia. Eu não sei como será a minha vida quando eu partir, o que as pessoas poderão falar de mim. Meu Deus, a gente tem que se preocupar. O que vão falar de você? Qual é a história que alguém vai contar da sua vida? Se preocupe com isso. Agora, olha só, Paulo, um homem forjado, que viveu muitas experiências. Olha o que Paulo fala, olha o que está escrito aí em Romanos 8,18, diz assim: considero que no nosso sofrimento de agora, não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Olha o que Paulo está dizendo aí: considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Ou seja, Paulo tinha uma expectativa tão grande do que Jesus estava construindo para a vida dele, que ele está dizendo aí: olha, o que eu estou vivendo hoje não se compara à glória que vai se manifestar daquilo que está me aguardando. Ou seja, ele tinha uma convicção tão forte, e você vai ver as experiências desse homem construindo a sua história, porque no início do evangelho ali, Paulo, ao se converter, ele era um homem meio bruto, orgulhoso, cheio de si, às vezes manifestando coisas, mas depois esse Paulo vai tendo relacionamento, intimidade com Deus, experiência com Deus. Aí você vai ver o Paulo no final da história dele, né? Já um homem totalmente amadurecido, trabalhado em Cristo, sendo exemplo. É tanto que ele mesmo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é para qualquer um falar isso, né? Não é para qualquer um. Nós precisamos então entender o que aconteceu com esse homem. Que convicção! Paulo está dizendo que todos nós passamos por lutas, mas que o que nos espera é maior. Ele está dizendo isso. Que convicção esse homem tinha, e que convicção você tem dentro do seu coração. Meu Deus, preciso dessa convicção de que realmente o Senhor é aquele que me guarda, que eu estou trabalhando para aquele que pode todas as coisas. Incrível como alguém que se relaciona com a palavra vive transformações. Queridos, é incrível isso. Mas as pessoas que estão mergulhados, ouvindo a voz de Deus através da palavra, a palavra começa a trabalhar dentro do coração dessas pessoas. E qual é a primeira revelação que nós devemos mostrar para a vida de outros? É que nós somos filhos de Deus. A primeira revelação que nós precisamos mostrar para outras pessoas é que nós temos a experiência com o Pai, como filho. Olha a palavra de Deus aí, que está em 1 João 3, de 2 a 3. Olha o que está escrito aí, queridos. Amados, já somos filhos de Deus. Você pode falar isso comigo? Já somos filhos de Deus. Nós já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Ainda não mostrou isso. Sabemos, porém, que seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros. Olha para o seu irmão e fala assim: puros. Sabe, puro como Ele é puro. Nosso dever agora é viver essa verdade. Nós precisamos disso no nosso coração. É por isso que a palavra vai desatando a nós e nos mostrando o caminho dessa verdade. Nós fomos chamados para isso. A nossa vida
vai sofrendo mudanças diárias, à medida que eu vou tendo minhas experiências com o Senhor, através do Espírito Santo que mora dentro de mim. Muitas vezes nós trabalhamos de uma forma como pensando que o Espírito Santo está longe de nós, um Deus distante. Ei, a pessoa de Jesus e o próprio Deus está na pessoa do Espírito Santo que está morando dentro de você. Então fique imaginando isso, você indo para o seu trabalho, carregando Deus, indo para a escola, carregando, não, me ajude a pregar, indo para a escola, carregando, em todos os lugares. Ei, antigamente existia um lugar específico, onde o povo ia para a adoração, que era lá no tabernáculo. Deus construiu o tabernáculo de uma forma muito legal, né? O homem construiu pátio, lugar santo, lugar santíssimo, onde só uma pessoa entrava. Jesus foi lá, através da morte, quebrou tudo isso, e agora Ele gerou algo muito poderoso que está dentro de você. O tabernáculo está em você, a presença do Senhor na sua vida. Agora você pode fazer todos os dias essa confissão, porque agora você sim é essa casa de Deus, onde o Senhor veio morar. É isso que nós precisamos entender. A nossa vida, ela vai sofrer as mudanças, talvez até você não perceba, mas as pessoas que estão perto de você, que estão olhando para você, elas vão perceber sim as mudanças que estão acontecendo na sua vida. Talvez você não consiga nem enxergar isso em você, mas as pessoas estão olhando, as pessoas estão te filmando. Eu não sei se você já entrou naquelas repartições que está escrito ali, você está sendo filmado. Pois é, nós estamos sendo filmados, muitas pessoas olhando. Queridos, eu quero levar vocês a entender algo. Eu quero que vocês entendam que nós podemos viver essas verdades na prática, como isso é possível. E eu quero te dar e te fazer entender uma chave que vai mudar toda a sua vida hoje, que pode mudar a tua história, que é uma coisa chamada regeneração. O homem, ele não tinha o poder de ser regenerado, mas Jesus foi lá e fez todo o processo. Então hoje, a regeneração é um ato dado de graça para nós. Então essa palavra, ela tem um entendimento muito forte no nosso coração. O próprio Nicodemos, um homem de conhecimento da lei, profundo conhecedor de todas as coisas, ali, alguém muito importante da sinagoga, foi ter com Jesus, porque ele queria entender, como é que pode um homem nascer de novo e se tornar filho de Deus? E o próprio Jesus diz assim: olha, Nicodemos, é o seguinte, você precisa passar pelo novo nascimento, você precisa passar pelo novo nascimento, é a chave para você receber a regeneração. Agora, entenda bem, a gente pensa que a regeneração, a gente vai ficar percebendo isso, levar às vezes 100 anos para você ser regenerado. Não, querido, você é regenerado automaticamente quando você recebe Jesus, porque a regeneração acontece no seu espírito. Há um processo de conquista da sua alma, da sua carne, que aí sim, à medida que você deixar Jesus crescer dentro de você, você vai se tornar alguém parecido com Jesus. Amém? Você vai se tornar essa pessoa parecida com Jesus. Incrível, mas é isso que Deus tem para nós. Olha só, olha essa experiência que está aqui em Tito 3, 4 e 8. Olha essa palavra para você colocar dentro do seu coração. Diz assim: mas quando Deus, nosso Salvador, revelou a sua bondade e o seu amor,
Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia, Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de sua graça, nos declarou justo e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Essa é uma afirmação digna de confiança, e quero que vocês insistam nesses ensinamentos, para que todos os que creem em Deus se dediquem a fazer o bem, e são ensinamentos bons e benéficos para todos. São ensinamentos que vão construir uma esperança, são ensinamentos que vão te fazer entender o plano de Deus para a sua vida, onde você vai começar a compreender como Deus quer crescer dentro de você. Agora, queridos, o mais importante é entender que a regeneração é algo instantâneo. Nós precisamos entender isso, porque não depende de nós, e sim do Espírito Santo em nossa vida. Você precisa ter experiência, conversar com o Espírito Santo, ter experiência com Ele. Ei, eu vivo assim. Eu peço ao Espírito Santo que me ensine. Espírito Santo, senta aqui e me ensina a palavra. Eu não tenho conhecimento, a não ser que seja o conhecimento humano. Mas se você quer experiências de fato com o Espírito Santo, com a presença de Deus na sua vida, você precisa deixar que Jesus se revele a você. Então, queridos, aprenda a entender essa verdade. Você foi regenerado pelo novo nascimento, e você precisa tomar posse disso. 1 Pedro 1,23 diz: porque vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. É o que está escrito, é para mim e para você. Agora, pensa nisso, uma vez que já estamos vivendo esse entendimento, agora somos responsáveis a levar a mesma verdade a outros. Se você entendeu o plano de redenção, a regeneração, se tornar filho de Deus, isso não pode parar em você. Você precisa levar para outras pessoas. Você precisa levar esse entendimento a outros, para que essas pessoas também experimentem essa verdade, porque é isso que Deus tem para nós. Romanos 10, 14 e 15 vai dizer isso aqui, olha: mas como poderão invocá-los se não crê nele? Olha como nós temos uma responsabilidade. Olha só: e como crerão nele se jamais tiveram ouvidos a seu respeito? Meu Deus do céu, nós temos uma responsabilidade. E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhe falar? Quantos estão comigo aqui? Isso é uma grande verdade. E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como belo os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Olhe para os seus pés e diga assim: meus pés são lindos, porque tem alguém que riu aí, parece que não achou muito bonito os seus pés. A Bíblia está dizendo que seus pés são lindos, tá? Então já seja curado aí, né? Seus pés são lindos, porque formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra. Queridos, qual que é a ideia aqui? É que você deve ir caminhando
para anunciar as boas novas para tantas pessoas que precisam. Tem uma multidão, talvez aguardando só uma palavra sua. Talvez alguém que está só aguardando você falar para essa pessoa do poderio de Jesus. Nós estamos sendo chamados para isso. Nós temos uma responsabilidade. Eu queria fechar essa palavra hoje dizendo a você: decida ser o mensageiro da verdade. Talvez você ainda está num processo, mas gente, conte só sua história para as pessoas. Como você está vencendo? O que você está fazendo? Agora, se você não lê a Bíblia, como é que você vai ensinar outro a ler? Se você não tem tempo de secreto de oração, como é que você vai ensinar outros a orarem? Se você não tem experiências com Deus, como é que você pode falar para outras pessoas das experiências? No mínimo você tem que começar a pedir: Senhor, me dá experiência. Aí no dia que você quiser ter muita experiência de livramento, vai uma viagem no Pará com o Silvestre, que eu já fui umas 2 vezes com ele. Meu Deus do céu, era em oração direta. Brincadeira, é porque o Silvestre é muito amigo meu, e a gente anda muito juntos, né? Então, nós precisamos, querido, começar a pensar que Deus, Ele quer nos fazer entender que as experiências é que nos levarão a marcas de verdade. Olha para o seu irmão e diga, e responsabiliza ele aí, diga para ele: você precisa decidir hoje ser um mensageiro da verdade, levando essa verdade para muitas pessoas. Queridos, por que eu vou levar essa mensagem a outras pessoas? Porque eu acredito que você sabe dessa verdade. Se você não sabe, eu vou falar para você. A Bíblia diz que o nosso nome está escrito no livro da vida. Quantos tem aqui o seu nome escrito no livro da vida? Quantos tem convicção disso? Né? Agora, o que eu tenho que fazer? Levar outros para que o nome dessas pessoas também estejam escritos no livro da vida. Porque no final, a Bíblia diz que será aberto o livro da vida, onde estará escrito o nome daqueles que foram alcançados. Talvez você será agente de levar outra pessoa para esse nível, de ter o seu nome arrolado no livro da vida. Meu Deus, eu acredito muito nisso. Aí sim você vai levar essa pessoa a entender o evangelho da verdade, que liberta. Eu creio muito que a palavra é como uma semente, ela precisa cair em uma boa terra, e precisa germinar. Para isso nós precisamos às vezes ter que regar, arar a terra, trabalhar o que preciso for. Nós precisamos entender isso. Agora, pensa aqui comigo, como Deus quer trabalhar isso com a gente. Colossenses 4, 5, 6, eu queria chamar já o meu pessoal do louvor. Eu quero ler com você esse texto para finalizar, e nós ceiarmos. E nós sairmos daqui com uma decisão. Hoje você precisa sair daqui dizendo: essa semana eu vou botar em prática essa verdade. Eu vou falar do amor de Jesus no mínimo para 10 pessoas. Eu vou falar do amor de Jesus. Eu vou talvez ganhar alguém. Eu vou sair daqui com essa decisão que eu tenho que ganhar alguém. Talvez levar a pessoa no meu life, na minha célula. Talvez trazer a pessoa no Difflin sábado aqui, né? Inclusive está pegando fogo o Difflin. Olha só, vivam com sabedoria entre os que são
de fora e aproveite bem todas as... Vou te deixar pregar junto comigo, tá bom? Vamos lá? Viva com sabedoria entre os que são de fora e aproveite bem todas as oportunidades. Que oportunidade Deus pode estar te dando? Às vezes Deus te coloca perto de uma pessoa só para que essa pessoa possa receber Jesus. Uau! Às vezes Deus coloca você bem próximo de alguém só para você falar do amor de Jesus para essa pessoa. É assim, gente, uma oportunidade, e aí você não deve perder as oportunidades. Agora mesmo nós tivemos uma oportunidade, foi mais ou menos assim como foi lá no carro do Bruno. O carro do Bruno deu pane, aí a Érica foi lá me chamar. Até parece que eu sou mecânico de carro, né? Obrigado, desculpa, eu estou brincando, tá? Mas aí eu chego lá e o Bruno liga, não liga, busca chupeta, vamos fazer chupeta, vai fazer não sei o quê. Eu digo, me dá essa chave desse carro aqui. Senhor, em nome de Jesus. Aí o Bruno, blum, o carro pega. Até parece que foi eu, né? A autoridade, a unção é dele, o poder é dele. Nós só somos canal. Por que eu estou contando essa história? Porque esses dias nós tivemos uma oportunidade. Eu e a pastora Cardene, cadê a minha gata? Trabalhando, né? Muito. Meu Deus, essa mulher. Nós estávamos lá em casa, aí a vizinha nossa de casa, acabou a energia dela, só na casa dela. Aí eu estava ali, e a pastora Cardene, ela tocou na campainha, a pastora Cardene foi lá socorrer ela, aí ela disse assim, vou chamar meu esposo para dar uma olhada nessa, estava tudo escuro lá, a casa não abria o portão, não fazia nada, aí eu já estava com a experiência da fé, né? Fui lá no padrão, em nome de Jesus, liga, aleluia. Rapaz, eu já estava me sentindo já o cara, né? menos. Aí eu cheguei para ela e disse, você está me devendo agora. O quê? Quanto foi? Não, você está me devendo uma presença aqui na minha casa, na nossa célula. Sabe o que aconteceu? Ela estava hoje de manhã aqui no culto. Teve na célula, que eu fiquei sabendo, né? Que eu não estava na quinta. E teve aqui já pela manhã. Não perca nenhuma oportunidade. Não perca nenhuma oportunidade. Quantos estão comigo aqui?